Oficina de roteiro Oficinalmente. Apoio Biblioteca Raul Bopp. Ministrada em 12 de abril por Ana Lúcia Marcondes. Então, bom dia a todos. Ana Lúcia Branca, de cabelo longo e loiro. Usa óculos de aro escuro, camisa branca e calça preta. Que a semiótica social é uma palavra conjunta que muitas poucas pessoas conhecem, mas é uma coisa que a gente pratica desde que a gente nasce. Ela está diante de prateleiras com A livros. semiótica social, ela fala sobre a comunicação. À esquerda, uma pessoa interpreta em libras. A comunicação de olhar, a comunicação de expressão, de entonação, de interpretação. À direita, um monitor exibe slides. Dentro dos estudos da semiótica, um dos grandes pesquisadores da comunicação foi o Peirce. E o Peirce ele fala que existe uma ligação entre aquilo que a gente está vendo, o mundo, e aquilo que a gente está sentindo, que é o nosso mundo interno. E que quando esse mundo externo, ele atua no nosso mundo interno e a gente vai se comunicar novamente com o mundo externo, esse processo que é muito rápido e que a gente nem percebe porque a gente faz todos os dias, ele passa por um processo de cognição, interpretação e expressão. Por que tem livros que são incríveis? Por que são filmes que a gente nunca esquece? Por que a gente tem aquela lembrança de uma contação de história da nossa infância que a gente sabe inteirinha? E as músicas? Qual é a diferença de uma música que a gente não fixa a letra, e não estou falando de refrão, estou falando da letra mesmo, para uma música que a gente tem anos dentro da gente, que ressoa na nossa memória? Exatamente por causa da interpretação que a gente faz. Então, o que é essa oficina de roteiro? Primeiro passo dela é saber o que me afeta e que eu vou contar com verdade, o que eu conheço e que eu posso falar, o que me interessa e que eu posso pesquisar, e o que as pessoas que me rodeiam precisam ouvir, ou eu tenho interesse que elas saibam, ou que seja importante que todos saibam. Então existe nessa relação de interpretação várias coisas pequenininhas que estão ligadas à comunicação mais geral, mais ampla, que é ligado diretamente com o interesse. Porque não tem aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? Não tem também aquela outra métrica que todo mundo fala que um bom livro é aquele que é lido, não é aquele livro que está na prateleira? Todo mundo tem referências de bons livros. Nós vamos falar um pouco sobre diversas coisas, depois nós vamos fazer um exercício e depois eu vou entrar com o script do que é, como fazer um roteiro, que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem anotar se vocês quiserem, mas vocês também vão ter acesso, a gente vai deixar no link da Linktree do nosso Instagram, no nosso site da Via Cultural, e também quem quiser depois qualquer coisa entre em contato comigo, ou pelo Instituto, ou pelo meu arroba, né? Vou falar também do meu arroba de poesia. Eu faço um Instagram que chama Poesia Mínima. Poesia Mínima é um pouco para mostrar para as pessoas que a gente às vezes não precisa escrever um livro para dizer aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente está sentindo. Às vezes uma frase e uma imagem, ou só uma frase e uma música, resume tudo. Então, o escrever, o se expressar é que é o importante. Para roteirizar isso, por exemplo, eu sou artista plástica de formação e fui fazendo uma série de especializações e cursos e assim eu sempre gostei de estudar. Apesar de ser artista plástica, eu fiz letras também. E aí que eu fui conhecer a semiótica social, porque era uma cadeira dentro da faculdade de letras, dentro da filosofia. E eu me interessei a tal ponto que eu percebi
que a semiótica estava interrelacionada com as artes. Porque a arte comunica. A arte fala da nossa geração, a arte fala da nossa permanência, da nossa materialidade, fala da nossa percepção de mundo. E a poesia e a escrita fazem parte de uma expressão artística. Então, como a gente roteiriza o nosso pensamento, a nossa arte, o nosso conhecimento? Todo mundo tem coisas que gosta, certo? Então, por exemplo, deixa eu perguntar para você, como é que é o seu nome? Karen. Karen, o que você gosta mais do que tudo? Sim, na vida. Na vida? O que você gosta? De bicho. Bicho. Então, por exemplo, você conhece bastante os bichos. Conheço. Você tem uma ligação, você tem bichos em casa? Tenho. Você vive um cotidiano com esses bichos? Sim. Então você vai escrever um trabalho, um textinho sobre animais. Tá. Porque é um assunto que você domina. Agora, como você vai escrever? O que é importante narrar, por exemplo? A convivência com eles. Então, o que a gente faz? A primeira coisa é achar o tema. O tema é animal. A segunda coisa é sobre o que, sobre esse tema, eu vou abordar. A abordagem é a primeira parte importante de um roteiro. Tá? Então, o tema é da onde a gente parte, mas a abordagem é o mais importante. Então, digamos que a abordagem é a convivência. Nesse texto que você vai escrever sobre os animais e que você vai falar sobre a convivência, o que exatamente... Porque a gente não pode contar um conto, um mundo inteiro. Isso pode virar um livro. Né? Você pode escrever uma crônica, um conto, um relato, uma narrativa. Né? Tem maneiras diferentes de se escrever. Então, depois que a gente escolhe a abordagem, a gente escolhe o formato. Pode até ser poesia. Né? A escrita, ela tem diversas linguagens dentro dela. Então você escolheu o tema, você escolheu a abordagem, aí você vai escolher o formato. Escolheu o formato. Como é que você vai redigir esse formato? Você vai fazer um esquema. Todo mundo passou pelo pré-primário aqui e a gente sabe o que é esquema. Na escola, a pior parte do mundo era a gente ter que fazer aquelas dissertações e daí tinha que fazer os esquemas, enfim. Esse esquema, ele vai ser muito simples no começo. Vocês vão falar assim, como a história se inicia, qual é o problema da história, porque sempre no meio da história tem que ter um problema que é o que vai criar o interesse do leitor. Esse problema, ele pode ser um problemão, tragédia, drama, ou pode ser uma descoberta, uma felicidade, um encantamento. O que importa é que tem que ter um pico de interesse da pessoa que está lendo a nossa história. Aqui todo mundo já contou piada? Eu mato as piadas antes do fim. Eu não sei contar piada. Contar piada é uma arte. Aqui todo mundo já escreveu para alguém uma carta. Eu sou do tempo da carta de amor, né? Dos bilhetinhos. Então, todo mundo já escreveu para alguém alguma coisa, ou brigou, né, no WhatsApp, falando um monte de coisa. E a pessoa do outro lado não entendeu nada. Né? É difícil a comunicação escrita. Então, quando vocês forem falar o problema, vocês têm que pensar no problema que vocês saibam relatar. E pensar principalmente na pontuação. Porque a pontuação, ela muda o texto. Então, dentro do roteiro, você vai, nessa segunda parte do roteiro, que é o problema, vocês têm que saber exatamente para que lado vocês estão indo. É uma denúncia, é uma revelação. Então, a pontuação vai mudar tudo. E na finalização, que é a conclusão, a gente tem que ter a solução do problema
né? Ou a superação do problema, ou o final feliz sem problema nenhum, né? Com tudo de bom acontecendo. Nesse formato desses 3 pontos, você conhece o tema, você já fez a sua abordagem, você já escolheu o formato do texto que você vai escrever. E aí você tem o roteiro das 3 partes principais. Isso a gente faz no começo, quando a gente começa a escrever, de uma forma mais simples. São pequenos exercícios. E esses exercícios, gente, é que nem andar, é que nem comer, é que nem tomar banho. A gente tem que fazer, de preferência, todo dia. Separa uma hora da manhã, porque assim, a gente escreve um livro escrevendo várias vezes coisas pequenas. E todo mundo tem uma história para contar. E todo mundo tem verdades que precisam ser ditas, ou que precisam ser memoráveis, ou que precisam ser lembradas. A possibilidade de roteirizar um texto, ela está muito ligada a roteirizar a nossa vida. Quando você roteiriza, escreve, desenha aquilo que você está sentindo, você consegue começar a entender melhor aquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que é realmente importante para você, né? Organizar a sua cabeça, organizar a sua memória, organizar a sua... Tudo é roteiro. O que eu vou fazer hoje primeiro? Aí eu acordo, tomo café da manhã. Nem sempre. Tem dia que eu não tenho vontade de tomar café. Não está no meu roteiro do dia. No roteiro do dia eu quero dormir até o meio-dia, porque eu estou super cansada, porque teve um evento na noite anterior. Mas no nosso roteiro comum do dia a dia, a gente tem uma meta para chegar na cama de noite. Quando a gente começa a organizar a nossa cabeça nos roteiros escritos, a nossa vida começa a ser roteirizada. Quando a nossa vida começa a ser roteirizada de verdade, não acidentalmente, a gente começa a ganhar tempo. Porque uma das coisas que mais me preocupa hoje é ouvir pessoas falando: eu não tenho tempo para ir num curso, eu não tenho tempo para fazer o que eu gosto, eu não tenho tempo para visitar minha família, eu não tenho tempo para estudar. Tempo a gente faz. Então, a proposta dessa oficina é a gente sair daqui com uma percepção de que a gente pode mudar o nosso tempo e a nossa comunicação, certo? A nossa comunicação hoje que a gente tem na internet é muito favorecida se a gente souber utilizar, criando esses roteiros, depois produzindo os nossos textos e divulgando os nossos textos. Por quê? Porque a internet a gente nunca sabe quem vai ler, quem vai conectar aquilo que a gente está falando e como isso pode ser importante para aquela pessoa que está nos lendo. E aí a gente começa a se sentir escritor, porque o escritor, eu estou aqui trazendo, vocês vão ganhar... Ana Lúcia pega um livro de capa verde e azul. A metodologia do Instituto, que eu fundei há 20 anos atrás, que trabalha com a educação cultural. A gente acredita, eu sempre acreditei, e as pessoas que trabalham comigo acreditam que a mudança de hábitos, a mudança social, ela é intrinsecamente ligada à cultura. Nós temos processos de cultura que não são bem desenhados ainda. A gente tem processos educacionais que são falhos ainda. Então, se a gente puder fazer parte de uma roteirização, de uma escrita, de uma fala que ajude as pessoas, a gente está criando uma sociedade mais comunicativa, mais participativa e mais autônoma, que eu acho que é o principal. Então a gente conseguiu, nós ganhamos o prêmio da Lei Paulo Gustavo para escrever. Isso aqui foi um prêmio de fomento à economia criativa, porque aqui dentro desse livro a gente tem práticas, a gente tem todo o histórico do Instituto, como que a gente se desenvolveu, como que eu criei a metodologia em sala de aula, como as oficinas de fazer o ser maker transformam a pessoa e algumas técnicas.
alguns depoimentos, uma bibliografia para quem quiser depois procurar também em que autores eu me apoiei para escrever a metodologia, tá tudo aqui. Tá? Então isso daqui depois a gente vai entregar para vocês. E voltando ao roteiro, o que nós vamos fazer agora é um exercício. Eu vou propor para vocês que a gente pegue o material que tem aqui do lado, lápis, papel, caneta, o que vocês quiserem, lápis colorido, o que vocês se sentirem melhor. Isso também é uma prática lá do Instituto. A gente oferece diversos materiais. Esses materiais ficam por conta da criatividade de vocês. E vocês vão escolher um tema. Nós vamos fazer exatamente o que eu falei aqui primeiro. Como é que é o nome da senhora? Regiane. Rejane. Rejane, como você escreveria o seu primeiro tema? Qual é o seu tema? O que você gosta mais do que tudo? O que você tem mais Quando eu interesse? recebi o convite, eu tenho um projeto e isso vai me ajudar muito, tá bom? Então, como escrever... Então, eu já tenho todo um esquema, só está me faltando isso. Então, eu acho que esse eu vou ter que fazer. Então, eu estou aqui para isso. É escrever. Certo. Você tem um projeto do quê? Chama Das Mãos ao Coração, é escrever cartas. Maravilhoso. Isso eu quero levar para as crianças, para idosos. Não, isso é maravilhoso, é um projeto maravilhoso. Já é. Eu acho que assim, Tá. já entendi. Tá. Então, o que é? É a escrita afetiva. Sim, é isso que eu quero Né? levar. Então, o seu projeto, o seu tema é a escrita afetiva. O formato é carta. Sim. Vocês estão entendendo como é que funciona? Tudo pode ser roteirizado. Todos os temas, todas as abordagens, elas cabem dentro desse processo. É só a gente parar, respirar e falar assim, o que eu quero? Para onde eu estou indo? O que eu quero comunicar? Porque, voltando lá atrás para o Peirce, Tá. uma das coisas mais importantes que ele falava é que se não existe afetamento, que é a mesma coisa que o Deleuze fala, que é a mesma coisa que o Spinoza fala, se a gente for buscar na filosofia, todos os grandes filósofos falam a mesma coisa. A gente só se afeta por aquilo que nos impacta, incomoda, envolve, nos dá amor, nos dá calor, nos dá sensações de estar vivo de qualquer maneira. E através dessa sensação, desse sentimento, é que a gente vai se expressar. Se você defender qual a diferença do bom advogado para o mau advogado? O mau advogado copia e cola a peça. Ele cumpre tarefa. O bom advogado, ele vai estudar tudo. Ele vai viver aquilo, ele vai introjetar e ele vai defender oralmente ou por uma peça da melhor forma possível. Não tem juiz que não leia uma peça bem escrita, que não ouça uma defesa oral bem falada, que não se estremece também. É a mesma coisa. Para escrever um projeto, existe uma banca para ler. Essa banca que vai ler, ela vai ler com o coração também. Então é essa a diferença. Para aprender como que eu vou montar isso, entendeu? Sim. Eu já tenho tudo, mas como que eu faço? E aí, como ele começou de uma maneira, e agora eu sei que eu posso expandir. Sim. Tá? É por aí? Deixa eu perguntar para você. Chega um pouquinho depois. Como é que é o seu nome? Jussara. Qual é o seu tema? Na verdade, porque eu estou pedindo, estando hoje caindo do yoga. É? Yoga. Agora, o meu viver está aqui, na cabeça. Eu tenho muita conexão, realmente forte. Inclusive, você falou de escrever. Eu tive um tratamento de câncer e eu falei, começar a escrever.
Aí eu comecei a escrever, eu estava assim, de cada vez que eu tinha ação, dia. Maravilhoso. Parei. E esses dias que eu queria ele de novo o caderno, eu falei, caramba, por que eu não dei continuidade que era para ajudar também o outro, o próximo? É uma coisa muito importante, porque quando a gente consegue, e isso é uma coisa que vocês vão ver, conforme vocês forem escrevendo, parece que as palavras vão começar a entrar dentro de vocês. No começo é difícil, é truncado. A gente às vezes escreve, daí fala, não era isso que eu queria. Não rasga, não joga fora. Tudo que for escrito fica como arquivo. Porque depois você pode revisitar e ver coisas lá dentro que você pode reescrever. Mas o sentimento está ali. Então isso é outra coisa muito importante para uma oficina de roteiro, para uma oficina de vida. Não jogue fora aquilo que você sentiu uma vez. Nem que seja para você revisitar, olhar de novo e falar, não, isso aqui eu vou reescrever assim. Aí você descarta. Porque você pode acessar de fora, depois que você passou pelo momento, isso é um pouco de psicologia. Né? A gente tem aqui uma psicóloga presente, né? A Jasmine, ela deve concordar comigo. A gente pode, né, quando a gente passou por um trauma, a gente passou por um ápice de problema, por uma escrita, por um começo de livro, por um início de projeto, e a coisa meio que ficou complicada, claro, deixa o tempo passar, vai continuando a fazer as outras coisas. É que nem ler um livro de novo, né? Exatamente, assistir um filme pela segunda vez, a gente relê. E aí a gente aprimora. Sempre melhor. Sim. Como é que é o seu nome? Lia. Lia? É. Lia, o que é importante para você? Muitas coisas são importantes. Mas sobre o que você escreveria se você fosse Pela escolher primeira vez. pela primeira vez? Eu escrevia sobre as minhas primeiras vezes ou sobre as primeiras vezes que existem. Isso dá um livro. A gente já não está falando de uma crônica, a gente já está falando de um livro. E vai destacar. Exato. Eu trouxe, assim, todo mundo tem uma referência. Eu trouxe um livro meu aqui, como referência também. Mas, assim, a gente tem desde pequenos livros, mas que dizem coisas muito profundas. Ela mostra um pequeno livro Esse azul. daqui é um texto do Krenak, Ideias para o Fim do Mundo. Foi uma palestra que ele deu há muito tempo atrás e que eles publicaram como livro, a Companhia das Letras, porque é um registro escrito, histórico, sobre uma época de uma revolução, de uma comunidade, de um pensamento comunitário e um alerta, né, sobre essa questão no mundo que a gente está vivendo da natureza. Ela mostra um livro maior de capa tem bege. livros que são livros romances e a gente tem livros que são de crônicas. O Carlos Heitor Coni, para mim, é uma referência como crônica, porque ele escrevia para o jornal, que é uma coisa de época, é da minha época, eu lia jornal diariamente, físico, né? E ele era um grande escritor de jornal e ele fez vários livros com crônicas que ele escreveu. Então, assim, isso também é uma referência. É um livro de um escritor que escreve romances, mas que fez uma coletânea de crônicas. Por isso que eu estou te falando ali aqui. As primeiras vezes formam um livro. Cada um tem as suas referências. A gente está numa biblioteca é muito por conta disso. Né? Porque a gente tem livros ao nosso redor, com cores, com estampas, com falas, com pessoas que se dedicaram. Independente de a sua referência, todas as pessoas têm referências. Elas podem se tornar livros, Instagrams, elas podem se tornar e-books hoje, né? E chegar em vários lugares. Então, agora nós vamos passar por um exercício. Só queria te perguntar, qual é o seu nome? A Ilna tem o que de foco nessa oficina para escrever? Eu estou criando, com um projeto de faculdade, uma editora de iniciação infantil. Uau! Uma editora de livros infantis
Só que focado em ilustração, enfim, e tem temática magia, filosofia, um negócio mais lúdico, sabe? Legal. Então aqui eu tô buscando meio que aprimorar isso mais completamente. Porque, tipo, a parte de ilustração pra mim é simples, mas a parte de escrita é muito complexa. E, tipo, não necessariamente eu vou fazer autorias minhas, eu posso contratar outras pessoas para escrever histórias, Mas você vai entender o que os outros estão escrevendo de uma forma melhor. isso, porque assim eu consigo passar para as minhas ilustrações o que a pessoa quer transmitir, né? Perfeito. Que é a parte da interpretação. E Eu fui ilustradora mais ou menos na sua idade. E isso era uma coisa muito legal. Sabe o que eu fazia? Eu conversava com a autora ou com o autor 1, 2, 3 dias para entender, para ouvir aquilo que ele estava querendo falar comigo. E aí eu fazia alguns esboços e os esboços que eram escolhidos aí eu desenvolvia. Né? Tipo um brainstorm, né? Uma coisa assim. Como é que é o seu nome? Dinorá. Dinorá. Dinorá, qual é o seu tema? O meu filho, aqui pensando em muita coisa, uma coisa que eu descobri de mim mesma. Por exemplo, essa coisa de você falar, perguntar para mim por que sempre me deixou muito impactada. Desde o tempo de escola. E, então, eu tinha dificuldade de me expressar, de falar, mas eu tinha fome de leitura. E quando eu comecei a trabalhar, fundamos alguma biblioteca, eu descobri livros que me transportaram como recitadora, um universo sempre, até hoje. E eu comecei então a escrever, a ler, às vezes a pôr no papel a importância da acentuação. E de escrever completamente. Ao desenvolver do tempo, entrei para artesã, para fazer diversos trabalhos, trabalhar com as mãos. Por isso, desde então, eu pianíssimo. Mas a escrita, para mim, é muito importante. E como você está falando, a importância de me comunicar, de me expressar, isso tudo. E agora, nas alturas dos meus anos, eu tenho tido um pouco de dificuldade. Por exemplo, eu quero escrever determinada coisa, parei meu pensamento. Aí eu procuro outra palavra para comunicar. Então eu não fazendo esse tipo de exercício. Essa brincadeira do roteiro da escrita aí, né, o que você vai falar vai te ajudar muito. Completamente. Isso eu estou achando maravilhoso. Porque eu faço assim, um tema, escolhe um tema, ali, vou desenvolver, né? Mas hoje, o que você vai desenvolver? Porque hoje todo mundo aqui vai desenvolver uma coisa, curta, mas qual vai ser o seu tema? Arte. Arte. Tá. E a abordagem, daí você vai ver se vai ser uma crônica, vai ser um conto. Vocês entenderam? Que tem essa né? Então, assim, eu vou escrever sobre uma editora ou sobre livros que falem de filosofia e magia, mas como é que eu vou escrever sobre isso? Então, a gente tem que, né? Como é que é o seu nome? Gabriela? Isso. E você, Gabriela, qual é o seu tema também? O que você gosta demais na vida? Assim? Eu acho que é animais também. Animais. Então, pega os animais como esse tema para hoje. A partir desse exercício, vocês vão fazer outros exercícios no dia a dia. Tá? Combinado? Jazinho? Eu estava pensando que eu estava querendo escrever. Eu gosto muito de escrever, sempre que eu gosto. Senta do lado dela. Que ela gosta de cartas. E comida? Eu vou escrever cartas e aí eu fiquei pensando assim, numa carta que fosse tipo uma confissão. Aquelas pensamentos que a gente guarda das nossas interpretações sobre alguma coisa e que aí a gente põe uma carta e entrega pra gente. Bom tema.
e boa abordagem. Rodolfo? Acho que eu vou ficar com passagem de tempo. Passagem de tempo. E abordagem, você já sabe? Alguma coisa bem simples, talvez uma crônica, talvez um textinho. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos passar para a prática. Depois que vocês fizerem a prática, eu vou mostrar a teoria. Tá? Por quê? Porque assim a gente teve essa vivência e isso na vida é muito importante. A gente teve essa conversa, essa aproximação temática. Nós vamos nos colocar e depois a gente vai para a teoria, para a gente não ficar bitolado. Para a gente ir contra essa educação que deixa todo mundo igualzinho. Certo? Combinado? Então vamos pegar material. A gente tem meia hora. Será que dá para escrever? Porque depois a gente pode ver, comentar. Pode ser? Beleza. Bom, a gente fez um exercício, né? Vamos escrever um pouco. Qual foi a sensação? Primeira parte. Agora que a gente terminou a tarefa, digamos assim. Qual foi a sensação? Boa. Muito boa. Quem gostaria de ler primeiro? Eu leio. Você lê? Você não quer Uma jovem branca de cabelo curto e escuro fica ao lado de Ana Lúcia. Ela segura um livreto. Não, vou ler primeiro, depois eu explico, né? Acho que é melhor. Cartas para a Melissa. 12/4/2025. Ela usa jaqueta jeans e saia vermelha. Querida Mel, escreva essa carta, pois você me movimenta. Depois de ouvir tudo que tinha a dizer sobre nossa história, seus pensamentos, amargor, tristezas, buscas e interpretações que cozinharam por anos em salas de terapia e tardes de solidão, pude enxergar um espelho. E assim como um espelho, você me contou como viu de frente o que nossa relação é e foi. Me senti impotente. Como ter voz em algo tão bem construído sobre o que vivemos? Eu estava lá enquanto você tecia a nossa história, mas eu não estive quando você precisou se sentir acolhida, amada e acompanhada. É difícil passar o meu lado nisso tudo, pois por muito tempo tentei explicar, expressar e não me senti ouvida, muito menos compreendida. Eu fiz uma escolha. Te abraçar em suas dores, pedir perdão pelas minhas faltas e excessos, pois você vale muito. Eu sinto muito pela história que construímos. Agora estou aqui. Com carinho no coração, Maninha Nirli. Essa é uma carta que eu escrevi para minha irmã. Só que aí eu fiz como se fosse um livrinho para poder escrever várias cartas para ela. Muito legal. Quer dizer, ela pegou o tema, que é a sensação do que ela teve. Ela escolheu não só a abordagem, que é a abordagem carta, né, como também o formato. Começo, meio e fim. Né? Ela fala oi e ela termina se despedindo. Formato de uma carta. Certo? Obrigada, Josinha. Mais alguém quer ler? Aí eu quero continuar com o que ela fez. Como eu disse, eu escolhi. Uma senhora branca e grisalha vai para a frente com papéis em mãos. Ela usa regata listrada em branco e azul e calça jeans. Como eu disse, né, que o meu tema era carta, né? Eu quero das mãos ao coração escrever cartas para as pessoas. Então eu estou montando um projeto que já, treinamento, agora eu quero apresentá-lo. Então eu coloquei aqui, como ela disse, é o tema abordagem formato. O tema eu vou abordar muito as emoções. E aí essa emoção da pessoa quando recebe a carta, a emoção de quem está escrevendo, porque quem vai receber é uma surpresa, às vezes não está esperando isso. Hoje em dia, quem é que recebe carta? Quem é que recebe cartão de Natal, como eu recebia da minha avó? É muito. Então a surpresa é isso que eu quero. É muito importante. Então é isso que eu quero que passe. Então é a surpresa. Vou ativar a memória, porque a pessoa que vai escrever, a pessoa que vai receber, eu estou ativando a memória. A interpretação, que aí você, quando você pega a carta, vai ter
a letra, o desenho e as cores. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, eu já Ela tenho. fez, inclusive, porque isso aqui ela roteirizou o trabalho que ela está fazendo. Inclusive, identificou visualmente como ela quer que seja realizado no final, né, na parte materializada. E aí, eu coloquei assim, ó, como eu quero atingir crianças, adolescentes e idosos, então na criança desenvolver a coordenação motora e a criatividade. No adolescente, a escrita, que só fica digitando, mas não é legal, o sentimento e a ação, de você pegar uma carta e ir até o correio e mandar para alguém. E para o idoso, é ativar a memória, a recordação, né, e deixar lembranças. Que eu tenho até hoje o cartão da minha avó, que me mandava, tinha uma letra toda no Natal, ela mandava para todos nós, então eu tenho até hoje a carta dela. Então eu acho que é isso, cada vez que eu pego e eu sinto, é isso que eu quero passar para as pessoas. Maravilhoso. Tá bom? Tá, mas você fica eu quero aqui. captar. Volta aqui, Jasmine. Faz o seu. A jovem volta com o livreto. Nós temos duas pessoas que trabalharam no tema carta, com resultados da mesma explicação que eu dei, totalmente diferentes. Mostra. Elas erguem os trabalhos na altura do peito. Esse. Isso ainda coloquei uma editora minha. A jovem mostra o rodapé do livreto. O nosso imaginário é maravilhoso. E aquilo que eu falo do WhatsApp, gente. Eu posso escrever uma coisa e a pessoa lê outra. Sim. Né? E quando a gente trata um tema, né, uma ideia, cada um vai ter a sua resposta. E isso que é maravilhoso. Porque por mais que a gente esteja aqui fazendo a mesma coisa e tendo a mesma proposta de ação, de atividade, cada resultado é um diferente do outro. Certo? Obrigada. Obrigada. Jovem negra de cabelo liso vai para frente com um celular e um livro. Ela veste blusa branca sob vestido preto longo. Eu estou fazendo um projeto para portfólio de ilustração infantil. E aí eu tinha as ilustrações. Ela mostra o celular. Só que eu não tinha a história. Aí eu meio que fiz uma historinha para entender como funcionaria. Ana Lúcia mostra as ilustrações para todos e devolve o celular à jovem. Ó, é a historinha da bruxinha, ainda não tem um tema, um título específico, mas é assim. Lila é uma bruxinha solitária. Ela está começando a viver só agora. Durante o dia, ela estuda magia e tenta praticar, às vezes sem sucesso, mas aos poucos ela vai pegando o jeito. De noite, ela gosta de andar pela floresta, ir atrás das fadinhas e brincar com os animais. Com o tempo, a bruxinha vai aprendendo a viver, apesar das dificuldades. Ela vai evoluindo, mesmo que não perceba, mas com certeza as pessoas ao redor conseguem ver. Aí é isso, a historinha, por enquanto. Vamos fazer uma leitura? Rapidinho? A jovem entrega o livro a Ana Lúcia. Posso? Pode. História da bruxinha. Lila é uma bruxinha solitária. Está começando a viver só agora. Durante o dia, ela estuda magia e tenta praticar, às vezes sem sucesso, mas aos poucos ela vai pegando gosto. De noite, ela gosta de andar pela floresta, ir atrás das fadinhas e brincar com os animais. Com o tempo, a bruxinha emotiva vai aprendendo a viver, apesar das dificuldades, ela vai evoluindo, mesmo que não perceba. Mas, com certeza, as pessoas ao redor conseguem ver. Pontuação. Tá? Olha como mudou. É outra história. A história tá bonita, a história tá certa, tem começo, meio e fim. O que você precisa agora é pontuar. Fazer a melodia acontecer. Sim. Entendeu? Tá lindo. Mais alguém quer ler? Venha. Mulher branca de cabelo loiro e liso vai para frente com papéis em mãos. Usa camiseta azul e calça escura. Meu nome é Lia e eu gostaria de falar sobre a minha primeira vez que escrevi uma rima.
A forma foi tão natural e as palavras vieram com tanta facilidade. O primeiro ano primário, numa escola pública, na transição da cartilha Caminho Suave para uma nova sistemática, no final do ano letivo, a última lição era escrever uma rima. Consegui. A pomba, pombinha branca do meu coração, botou um ovinho e caiu no chão. Eu tinha 7 anos de idade. Esqueceu. E fez o desenho, nossa. Aí você pode não esquecer, né? Maravilhoso. Faz tempo, né, Lia? Tá Eu sou amiga dela, depois você vai brincar Quem aí, tá mais? bom? Quem mais? Você ou você? Quer ir lá? Vem. Senhora branca de cabelo curto e loiro vai para a frente com papéis em mãos. Usa camiseta vermelha e calça Você não cinza. falou quantos 15 anos faz que você tinha? Não, 7 anos? Não tem problema. Não tem problema. A gente agora fica imaginando. Pronto. Meg Quase Smith. Depois de conviver 16 anos com a Margot, decidi seguir sozinha. Entretanto, ainda me iludo, achando que controlo qualquer evento na minha vida. E passados uns 8 ou 9 meses, recebo a notícia de que a tutora da Meg, uma senhora de cerca de 80 anos, havia falecido. E ela se encontrava sem lar. De imediato, sem piscar, fui buscá-la. Que judiação! Ela estava triste no fundo de um quintal, cheia de pulgas, acorrentada na casa da ex-tutora, da ex-cuidadora, no meio do Heliópolis. Quem iria pensar que, ao me ver, ela iria se lembrar de mim? De imediato, seus olhinhos se acenderam. Vambora, menina, agora somos nós duas e o mundo. Já no carro, fiquei olhando pelo retrovisor aquela fulaninha de 10 anos e a ficha começando a cair. Meu Deus, quais manias e maus hábitos você trará? Macaco velho aprende novos truques, sim, mas não todos. Karen, agora é relaxar e aguentar, não tem mais jeito. Após o banho de pet shop com direito a compras inclusas, chegamos em casa. E ela lindamente correu para o quintal fazer o que eu temia que não soubesse fazer direito. Ufa, qualquer outro problema que houver não será maior do que esse. À noite, já aconchegadas no sofá, resolvi assistir a um filme que versava sobre um policial e um cachorro. Assim que o cão apareceu na tela, Meg pulou do seu canto no sofá e correu até a tela embasbacada com o cão. Cada vez que o cachorro aparecia, ela vidrava os olhos na frente da TV. Será possível que esse ser assiste TV? Resolvi colocar num desses programas de natureza, onde aparecem vários animais. E aí ela enlouqueceu de vez frente a tantos animais diferentes. Claro que comecei a ensinar os nomes. Cavalo virou pocotó, galinha cocó, elefante fanfã. E ela achou graça e aderiu à brincadeira dando latidinho antes de eu dizer o nome. Como não sou de brincadeira, resolvi subir o grau de dificuldade. E comecei a trocar os nomes, errar de propósito. E não é que a Meg me olhava com cara de reprovação? Eles nem precisam dizer nada com palavras. Seu olhar e trejeitos dizem tudo. Ela fez uma narrativa no formato de crônica, né, contando uma história inteira e terminando com uma observação, que também é uma maneira de terminar. Né? Da mesma maneira que você terminou, né, com uma informação assertiva de que as pessoas iam ver, né, que ela estava fazendo, ela terminou de uma outra maneira, mas também com uma afirmação. São maneiras de terminar que fecham o texto, certo? Maravilhoso, obrigada. Tem toda a narrativa bem... Adorei. Aliás, tem que bater palma para todo mundo, viu? Todas. Vamos lá. Senhora branca de cabelo loiro e ondulado vai para a frente com um livreto. Usa vestido preto com listras horizontais brancas. Eu acho que depois disso eu vou fazer a apresentação
A não ser que alguém queira realmente mostrar o que escreveu. Não? Depois pode mostrar para mim, tá? Porque senão a gente perde o horário da biblioteca também. Na verdade, eu fiz sobre arte. Certo. Falar. Arte, o que é? É a expressão máxima de pôr para fora o sentimento. Arte ao ler um livro, interpretar e vivenciar. Arte em pintura. Sentir as cores, desenhos, técnica a usar, realizar. Arte em bordar. Enxergar a beleza do tema desenho, cores e espessura de diferentes fios e, ao terminar, perceber a capacidade colocada na finalização do trabalho. Arte de ser dona de casa. Realizar trabalho cotidiano com prazer e se permitir, às vezes, a arte de nada fazer. Naquele dia, num determinado dia. Arte de buscar projetos, tais como os aqui encontrados na Biblioteca Raul Bopp. E, principalmente, a arte em fazer amigos. E o melhor de tudo, nos surpreender com as histórias das diversas pessoas. E vocês, descobriram a arte que te faz feliz? Muito legal, gente. Uma narrativa questionadora, um texto curto, num formato também de crônica, mas que informa aquilo que ela tem como janela para o mundo, que ela vê arte em todas as coisas. Então, assim, muito bem. Mais alguém ou eu posso passar para a apresentação? Depois? Vou passar então, tá bom? O que eu queria falar sobre a respeito desses mini textos. Eu tenho certeza que mesmo aqueles que a gente ainda não ouviu, por conta até do horário, são tão interessantes quanto esses que a gente ouviu e que têm particularidades da vida de cada um de vocês e de como vocês pensam. Porque assim, o nosso cérebro, ele funciona de acordo com as nossas experiências. E conforme a gente vai acumulando experiências, eles vão se transformando. Agora, o que vocês trouxeram, com certeza, se a gente fizer uma oficina de novo, aqui, daqui a um ano, vai ter muita coisa de vocês, mas vai ter muita coisa diferente na maneira de escrever. Porque é essa a utilização do tempo que eu proponho para vocês. Que vocês aproveitem o tempo de vocês e exercitem a escrita, criando esses roteiros diários para tudo na vida de vocês. O caminho que vocês vão fazer, roteiriza mentalmente. Por onde eu vou, por onde eu passo e aonde eu vou terminar. Isso vai economizar tempo e vocês vão conseguir escrever mais. Roteirizem as compras do supermercado para não perder alimento. Roteirizem a visita à família, né, aos amigos. Passar a mão no telefone e não ligar para alguém que vocês não falam um monte de tempo e gastar 10 minutos. Tudo isso é roteiro. Tudo isso é roteiro. Né? Então agora eu vou mostrar a parte teórica. Ana Lúcia senta-se ao lado do monitor. Que vai estar no link para vocês. Ela mexe em um mouse e avança os slides. No canto inferior direito surge a janela de Libras. Os slides têm fundo preto, textos em amarelo e imagens ilustrativas. No primeiro, o título Oficina de Roteiro para Escrita, com foto em preto e branco de Ana Lúcia. Agradeço a presença de todos. E a gente vai falar sobre a diferença do roteiro na escrita do texto. Porque quando você pensa antes, você consegue organizar melhor as suas ideias. O que é um roteiro de um livro? Porque a gente está falando de escrita aqui.
Poderia ser de livro, de cinema, de teatro, né? O que vocês quiserem. Nós estamos falando de livro. Então, tem o início, o meio e o fim da história, que é a estrutura básica. Depois da estrutura básica, a gente tem a finalidade, que é a coisa do propósito, né? A questão do tema que a gente vai escolher e que vai guiar a narrativa e o desenvolvimento dos personagens. Depois, quais são os benefícios que a gente tem com essa organização? A própria organização, daquilo que você está querendo expressar, a clareza para quem vai ler aquilo que vocês estão querendo transmitir e o direcionamento, que é a escolha do público. Se eu vou falar sobre animais, se eu vou falar sobre arte, se eu vou falar sobre cultura, se eu vou falar sobre yoga, se eu vou falar sobre amor, né, carinho, é um direcionamento, né? E aí a gente vai colher essas informações que estão em volta, as palavras certas, para passar a mensagem. Olha a diferença das músicas dos anos 80 para as músicas de hoje. As músicas tinham roteiro, tinham letra. Hoje é o ritmo e o refrão. É mais a marcação. Não estou falando de qualidade musical, se bem que eu acho que tem uma diferença muito grande. Mas eu estou falando de estruturas. Tá? Um roteiro bem estruturado é essencial para um livro de sucesso. Ele assegura que a história flua de maneira lógica e envolvente. Use um roteiro para dar vida à sua visão. Seu roteiro tem emoção. Né? O seu roteiro tem emoção. Qual é o desenvolvimento da ideia central? Identificar como é que a gente faz esse desenvolvimento. A gente identifica o tema, que foi o que a gente fez aqui. Aí a gente faz a criação das premissas, que é o como que a gente vai trabalhar e o que a gente vai contar, o que é importante, né, para a gente entregar. E aí, dentro dessas premissas, são aquelas palavrinhas que eu comentei, que são assim, e se fosse, né? Como eu penso, o que você acha, eu li em algum lugar, as minhas referências, né? Essas coisas todas são ligadas às premissas. E é como você vai justificar aquilo que você está colocando. E aí, em terceiro, que é muito importante, é o público e, novamente, o propósito. Encontre o seu público-alvo. Quem quer escrever, quem precisa escrever, quem precisa ouvir, né? O que eu tenho para falar para esse grupo de pessoas. Porque tem muita gente que fala que gosta de animal e não cuida. Tem muita gente que quer ter o animal porque é carente. Tem muita gente que quer ter, mas não quer ter compromisso. E aí vai. Né? Então a gente tem que falar assim, bom, eu vou escrever isso para, no caso dos animais que eu estou falando, para poder orientar as pessoas, que as pessoas entendam que essas criaturas têm sentimento, têm inteligência, e de repente toda uma geração aí pode mudar nos tratamentos, né, com os animais. Então é o público. A ideia central, essa que eu falo sobre a ideia central, que é a motivação. É a espinha dorsal do trabalho que vocês vão fazer, do livro, do roteiro ou da carta, né? Enfim, do trabalho. E precisa de tempo para ser desenvolvido. Eu usei essa No slide, imagem, foto de um mural com porque, assim, uma coisa post-its. que eu sempre fiz foi anotar coisas para mim. Anotar as ideias que eu tenho e guardar. Pensei em tal coisa, não, guarda. Tem um caderninho, põe um post-it, não interessa a forma. Mas tem uma forma de armazenar essas ideias, esses insights do dia a dia. Slide com fotos de um homem com roupas pretas e de uma noiva com vestido e véu A brancos. construção do personagem. Eu peguei um Hamlet, né, de Shakespeare, aqui de um lado, sombrio. Não sei se vocês assistiram Melancolia, o filme. Né? Então a personagem, a noiva, né, aquela coisa do casamento acima de tudo, pode o mundo acabar, eu vou casar. Né? Então
como que o personagem se constrói? Quem é esse? Isso é uma das coisas mais importantes da narrativa. Porque uma coisa é a ideia, a outra coisa é o personagem. O personagem, ele tem que ter peso, ele tem que ser real para quem está lendo. Então, depois que a gente define os personagens, a gente tem que fazer que os personagens sejam tridimensionais. O que é o tridimensional? Ana Lúcia se levanta. A gente tem que sair da telinha, a gente tem que sair do papel, a gente tem que se olhar no espelho e falar, se eu fosse essa pessoa, como é que eu seria? A gente procurar a gente na rua. Olhar para uma senhora, olhar para uma moça, olhar para uma menina, para uma criança e falar, isso eu posso usar para o meu personagem. A gente vai começar a construir uma galeria real, tridimensional. Ela volta a se sentar. Tá no parque, achou alguém interessante? Como ela se veste, como ela senta, como é que é o corte de cabelo. Isso vai apurar a visão, a percepção de vocês. Aquela pessoa esquisitíssima na fila, grosseira, ela pode ser uma excelente personagem. Quais são as características, como é que a cara se fecha? Né? Porque a cara se fecha com uma pessoa chata, nervosa. Né? Como é que fica a expressão, como é que fica o corpo? É para dentro, é para fora? Observe. E aí vocês vão criando personagens tridimensionais para criar a história mais real. A trajetória do personagem é importante. O personagem, ele é bom, ele é ruim, ele é normal, como é que ele atua. Então, isso é uma coisa que eu faço nos meus livros. Eu ganhei um outro prêmio agora, estou escrevendo um livro chamado Vermelho, que é a história de mulheres que moram na cidade de São Paulo. E elas vão se esbarrando. Cada uma tem uma idade, cada uma tem uma vida. Antes de eu começar a escrever o livro, eu criei as personagens. Tá? Então, eu sei que uma tem cabelo curto, a outra tem cabelo ruivo, uma é magra, a outra é gorda, a outra é alta, a outra é morena, a outra... Eu formei as minhas personagens antes. Aonde elas iam morar, se ia ter gato, se ia ter cachorro. Eu construí as personagens. Eu tinha a ideia central e o que eu queria passar. E aí eu construí as personagens para construir a narrativa das personagens. Né? A ficha de personagens é isso que eu estou falando. Mariana tem 34 anos, é branca, tem cabelos crespos, escuros. Esses personagens construídos, quando o leitor lê, ele está vendo uma pessoa na rua, ele acredita que tem personagem nisso. E aí você capta a atenção do leitor. Eu uso muito também a memória afetiva que eu tenho, as coisas que aconteceram, os sentimentos que me prenderam. Então, nesses sentimentos que me prenderam, como que eu reagi? E aí eu coloco impressões para personagens. Muita gente fala que o autor ele se auto-coloca, né, se auto-vê. Não é, a gente empresta percepções. E quando você vê, o personagem está montado e ele já tem vida real. Não é mais você. Você usou um filtro de diversas vivências e diversas percepções da vida de outras pessoas e canalizou naquele personagem. Aí a gente vem para a estrutura de narrativa, que é o tal do começo, meio e fim. Você já tem o motivo, você já tem a proposta, você já tem os personagens, você já sabe como é que é o seu propósito, por que você está escrevendo. Aí você vai fazer a estrutura da história. Entendeu como é passo a passo? E isso precisa de tempo. A gente tem modelos populares que a gente pode apresentar dentro da jornada do herói ou dos 3 atos, que antigamente foi feito por Aristóteles os 2 atos, né, de levar ao público e trazer do público a resposta, que depois passou a ser 3 atos.
E tem a parte do ritmo, que é o como manter o interesse. Então isso foi acontecendo, não sei o que, eu tive uma surpresa, nossa, não sei o que. Então é o que você vai colocar no meio do texto. Essa estrutura narrativa é o esqueleto da história. E quando eu falo estrutura narrativa, gente, pode ser poesia. Pode ser que nem a música do Caetano. Sabe? Pode ser uma poesia, uma narrativa, uma crônica, um conto, é a mesma coisa. Quando eu falo de estrutura narrativa, ela pode ter, inclusive, diálogo. Ou pode ser só contação. Não tem problema. O ritmo é uma das partes mais importantes. Aí aqui eu separo, né, para vocês entenderem o que é o arco da história e o que é o arco do personagem. O arco da história está ligado com aquilo que a gente estava falando, que é o que a gente está narrando. E o arco do personagem é como ele se comporta dentro da história. São duas coisas que vão ser trabalhadas ao mesmo tempo, para que a gente possa ter uma história bem contada, certo? Então, voltando, né, a gente tem aquilo que a gente tem competência para escrever, aquilo que a gente escolhe para escrever, aquilo que a gente vai pesquisar para escrever. Montamos o tema. A partir do tema, a gente tem como a gente vai construir e o propósito daquilo que a gente vai entregar. O que a gente quer passar. Daí a gente entra na escolha dos personagens que vão estar. Sou eu, é a bruxinha, é a minha vizinha, é a carta da minha avó. O arco da história, o personagem, os dois caminham juntos. O arco é a narrativa, contada de forma continuada através de episódios, não necessariamente de forma linear. Isso falando de livro, falando de cinema, partes. É comum a diversas mídias, tais como séries de streaming, tirinhas de jornal, videogames, livros, jogos e, em alguns casos, filmes. O arco do personagem é a transformação ou a jornada interior. Na maioria das histórias, personagens principais e protagonistas são mais propensos a experimentar o arco dos personagens. O termo geométrico arco é frequentemente usado para descrever uma mudança radical. Slide com foto de fundo preto e um personagem branco com roupas escuras. Ele segura um crânio humano. Eu dou o exemplo do Hamlet, que passa por um arco, e do Em Crime e em Castigo, do Rakusin. Eu nunca consegui falar. Rakusikov. É assim que fala. Rakusikov. É difícil de falar, mas o personagem protagonista. São dois clássicos que apresentam personagens que saem de um estado de equilíbrio, passam por um trauma ou por um processo de problema e depois ou eles se transformam ou eles se desidentificam, né? Eles mudam, que é o ápice, né? O ápice do arco. Aqui eu fiz um resumo da estrutura da jornada do herói. Ana Lúcia põe um notebook no colo. E a da estrutura de 3 atos. Que aqui é uma roteirização, que isso também vocês podem pegar depois no link, que fala como que estava a situação, né? Hoje o dia acordou bonito, o sol brilhava. Eu resolvi sair para experimentar a minha caminhada, porque o sol estava muito convidativo. Tive um problema porque fui atrasada, porque a minha filha estava precisando de uma ajuda. Eu fiquei angustiada por causa disso. Aí eu consegui uma ajuda do meu marido, eu consegui uma ajuda da vizinha, levaram minha filha no escola, meu cachorro, enfim, resolveram o problema. Como eu consigo começar a desenvolver o meu trajeto para aquilo que eu queria, né?
As provas, os aliados e os inimigos estão ligados com essas pessoas que vão me ajudar a atravessar esse caminho, a resolver a situação. A aproximação aqui da caverna secreta, é que eu peguei de um tema de um livro. É quando você fala assim, eu tô chegando perto do ápice, tô chegando perto daquilo que eu queria, né? Aprovação, ai, machuquei meu pé, né? Eu tô aqui caminhando no parque, virei o pé sem querer. A recompensa, nossa, uma pessoa passou e falou, não, eu vou te ajudar. O caminho de volta, olha, eu te dou uma carona, vem comigo, tal. A ressurreição, chegar em casa inteira, tal, não sei o quê, e o retorno com Elixir, mas mesmo assim foi muito bom, porque eu vivi o sol, eu vi a caminhada e eu fiz um novo amigo. É um roteiro. Então tudo, né, como a gente vai construir essa jornada do herói. É um roteiro clássico. A estrutura dos 3 atos, ela é muito mais dramática, se a gente for falar, porque ela na narrativa, ela trabalha uma história nas camadas chamadas configuração, confronto e resolução. A configuração também é o mundo real, aquele que você está contando. A confrontação é o problema, né? É o como resolver. E a resolução. Essa camada de 3 atos, esse formato, ele foi muito utilizado a vida toda no teatro. Tanto que no teatro você vê, né? Tem os intervalos, toca e tal, e são construídos. No balé também são construídos em atos. Né? Então é uma forma de criar uma narrativa para que o público possa absorver a história. E você? Essa questão dramática, ela mostra um enredo que direciona uma questão. Vai dar certo ou não vai dar certo? Para onde que a história vai caminhar? Então, o encontro amoroso no Lago dos Cisnes, daí o problema, aí a morte, né? A tragédia. Podia não ter morrido, podia ser a vitória, né? Mas o autor escolheu a tragédia. Mas geralmente é isso, são 3 pontos. Isso no livro também funciona da mesma maneira. Slide com foto de uma vila sob um céu nublado. Os diálogos e a ambientação. Por exemplo, eu conheço o Parque da Aclimação e gosto daqui porque eu vinha fazer piquenique, porque eu vinha fazer as caminhadas em volta do lago. Eu tinha um costume de fazer aula de pintura aqui perto. E aí depois eu vinha caminhar antes de voltar para casa. Então assim, a gente tem uma escolha às vezes de uma ambientação. Então, por exemplo, a minha personagem, uma das personagens, pode morar na Queimação, pode caminhar no parque, porque eu conheço. Eu sei que no outono é muito, venta muito, eu sei que tem mais pó. Eu sei que durante o verão é muito fresco por causa da água do lago. E assim vai. Você vai construindo essa ambientação. Então, se você mora, por exemplo, do lado de um rio, ou se você mora num prédio de 6 andares que não tem elevador, ou se você já foi num lugar desses, você pode incluir isso na sua narrativa. E aí isso passa uma veracidade do trabalho que você está escrevendo. Então, tanto o diálogo como a ambientação são partes importantes do roteiro. Os diálogos têm que ser sobre coisas possíveis e risíveis. Ou, se for uma narrativa, se for um roteiro fantasioso, fictício, assombroso, ficcional, você também tem que criar recursos no seu portfólio, no seu dia a dia, para poder fazer essas narrativas. Porque daí elas vão fazer sentido também para quem está lendo. Eu quero escrever sobre ficção, eu vou ver filmes sobre ficção. Né? Eu vou em exposições que artistas façam obras arrojadas, porque daí vou procurar arquitetos que façam obras arrojadas.
E nisso eu vou criar o meu portfólio para eu poder escrever sobre ficção. As descrições imersivas de cenário de época, ou no caso de detalhes assim perceptivos, sensoriais perceptivos, é assim: o chão era encerado, o cheiro da cera passava pela minha pele, eu não só sentia aquele perfume dentro de mim, eu sentia em volta de mim. A luz daquele ambiente era calma, era tépida e não me deixava sentir frio, mas me dava um pouco de calafrio. Eu tinha uma sensação de solidão enquanto eu atravessava aquele hall de paredes enormes e aquele cheiro que era maior do que eu. Onde estavam as pessoas? Por que era tão escuro? E essa luz que entrava? Então, quer dizer, tudo isso, os móveis, eles tinham um pouco de poeira. Eu podia ver. Através das janelas, os vidros do lado de fora, eles eram embaçados. Por que ninguém limpava? Que lugar é esse? Porque eu recebi esse convite e eu não tinha essa expectativa. Será que eu estou vestida adequadamente? Porque eu estou de tênis, né, uma roupa comum, e esse ambiente é um ambiente tão formal. E aí por aí você vai. Então você vai criando uma narrativa que a pessoa vai pensando nesse espaço em que você está transitando. E existe um equilíbrio entre a narrativa e o diálogo. No trabalho desse textinho, desculpa da Karen, eu percebi que ela tinha feito a narrativa e o diálogo, porque ela falava com a cachorrinha. Vocês perceberam isso? Tinha horas que ela falava da percepção dela e tinha horas que ela se colocava, interagia com o animal. Então, assim, isso é um equilíbrio. A narrativa, ela pode ter esse equilíbrio porque ela vai trazendo mais para perto o texto. Não fica simplesmente uma coisa que é relatada, né? Por fim, eu trago uma coisa que é muito importante. Quando a gente está fazendo um roteiro, depois que você construiu a história, os personagens, a narrativa, tudo certinho, escreveu, você tem que fazer uma revisão. Aquilo de, agora eu vou deixar, eu vou dormir, agora eu vou passar uma semana, amanhã, quando eu estiver acordada, porque a gente escreve de madrugada, né? Eu escrevo. Aí no dia seguinte eu vou lá, nossa, quanto erro, meu Deus, nossa, pulei palavra. Né? Então, fazer a revisão, identificar as falhas, perceber aquelas gorduras de texto, que tem gorduras, né? Às vezes a gente escreve coisas que não são necessárias. Às vezes a gente troca de lugar um parágrafo inteiro. Não, isso aqui pode vir depois. Isso faz parte da revisão, da identificação do que pode melhorar no texto. Depois o feedback do leitor. Antes da gente levar para os outros, alguém que a gente confie. Pode ser um amigo, uma vizinha, uma filha, um irmão, pode ser um amigo que gosta de escrever também. Olha, eu queria que você desse uma lida nesse texto e me falasse o que você acha. A pessoa vai te dar, ela gosta de você, ela te conhece, por isso que é importante. Mais importante do que um revisor profissional de livro, que é importante ter também, quando a gente vai lançar um livro, um estudo, uma pesquisa, antes é legal ter um revisor que seja amigo, porque daí você vai acreditar no que ele está te falando também. Manda isso para a pessoa vai falar, nossa, tá demais, tá, não sei o quê. Aí você fala, tá bom, tá demais, mas tem alguma coisa que você mudaria? Olha, eu achei um pouco exagerado tal coisa, eu não gostei que você falou, achei muito triste tal, mas por que você achou que conversa? Tá com uma ideia. E aí, se você achar que é aquilo mesmo, mantenha. Mas você tem uma opinião do lado de fora antes de você seguir. As ferramentas digitais. Gente, a gente tem o Word, a gente tem o Copilot agora, que tá aí para ajudar. Às vezes eles fazem coisas erradas. Mas na maioria das vezes, quando você bota o corretor, você usa um programa de ortografia que pode entregar uma leitura mais legal.
Até porque as pessoas hoje não sabem mais ler direito, não sabem mais escrever direito, e a prática da leitura correta ajuda o conjunto das pessoas a acostumarem a ler melhor. Porque agora é S, é K, é KKK, né? E aí você não sabe mais o que você está falando, é emoji, né? Então, ler é muito importante. E para finalizar, a conclusão agora da apresentação é o resumo daquilo tudo que eu falei no começo e que vocês viveram. Tá? Então é assim, relembrar as etapas dessa oficina, por onde eu começo e o que eu quero entregar. Segundo, conselhos para iniciar a escrita. Sempre questionem com vocês próprios. O que eu faria? O que o autor que eu gosto faria? Que conselho eu me daria na hora que eu for abordar esse tema? Porque tem coisas que eu falei no lançamento, que teve ontem, e assim, tem coisas que a gente gostaria de falar e não pode. Tem coisas que a gente tem que entender melhor para falar. Né? Tem coisas, então, se dê esses conselhos, se escute. Né? Então, eu estou sendo verdadeira comigo, é isso que eu estou fazendo de melhor? É esse tema mesmo que eu quero abordar? Então, como que eu vou fazer para conseguir o melhor resultado? Quem vai estar comigo para me ajudar nesse processo? Tá? Então, esse processo do aconselhamento interno e externo é muito importante. E, por fim, os estudos. Se eu não sei alguma coisa dentro do tema que eu estou falando, eu posso pesquisar na internet, eu posso pesquisar em qualquer lugar e descobrir aquela coisa que me falta para que eu possa fazer o meu trabalho da melhor forma. E para ser feliz, né, gente? Porque a gente não escreve só para o outro, a gente escreve para ser feliz. É a realização que faz a gente querer trabalhar com um tema e querer escrever para alguém ler. É a gente se realizando. É a busca da nossa felicidade também. Certo? Então, é isso que eu queria deixar com vocês para seguirem a gente, né, o nosso site, a nossa rede social, que aí vocês podem achar YouTube, Instagram, Facebook, né, é só procurar Instituto Via Cultural. E o meu Instagram, que é o Poesia Mínima 2023, é poesia.minima.2023. E eu vou convidar vocês agora para ganharem um livro, que é o livro da metodologia do Instituto Via Cultural, que permitiu a gente também estar aqui hoje. Créditos. Livro Oficinalmente, de Ana Marcondes. Equipe Via Cultural. Ana Marcondes, Ana Paula Silveira Lima, Greta Rossini, Heloíse Órfão, Laís Perini, Maria Aparecida da Silva, Rodolfo Delia. Acessibilidade. Libras, James Ramos Júnior, Thalita Queiroz Nascimento, Lara Bonângelo. Audiodescrição, Cláudia Guarnieri. Monitoria, Jasmine Máximo de Carvalho. Gravação e edição do vídeo, Pedro Freitas.